está estudando, se aprofundando nas questões do autismo, da mediação. E aqui hoje eu vou centrar em dois aspectos que nós consideramos importantes quando planejamos essas duas aulas. O aspecto histórico, para dar um pano de fundo que é necessário para que a gente possa ver o movimento histórico da sociedade, como a gente vai evoluindo frente às abordagens, aos conceitos e às aproximações que a história nos traz. Na semana passada, nós finalizamos já, eu nem dei o tempinho de intervalo, hoje a gente já combinou, 8 horas a gente para, e aí dá um tempo para vocês respirarem, até para mim também, mas foi tão maravilhoso que a gente seguiu um rumo aqui e deu tudo certo. Hoje também não será diferente. De todo modo, nós começamos a falar sobre o uso da CAA, que é a comunicação alternativa aumentativa, e a troca com vocês foi assim muito valorosa, né? Um colega que eu não estou lembrando o nome, ele falou do uso naquele dia e da resposta que aquele aluno teve com o manejo da comunicação alternativa. A gente sabe que os sistemas de comunicação eles vêm para facilitar o manejo com o nosso aluno ou com qualquer outra pessoa. A comunicação alternativa, aumentativa, ela não se reduz somente àqueles que estão dentro do transtorno do espectro autista. Eu lembrei na semana passada que pessoas com qualquer transtorno e deficiência que agregam um prejuízo, à comunicação, podem se utilizar da CAA. Eu trouxe até hoje o comunicador do Francisco. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Me diga aí. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Sim. Consegue? Deixa eu colocar a senha aqui. E vou mostrar para vocês a comunicação que o Francisco usa para aumentar o seu vocabulário. Esse daqui é um tablet e a gente não chama de tablet, a gente chama de comunicador. É como se fizesse parte do corpo da pessoa que o usa. Tá? Então, todo cuidado para se colocar com o comunicador do nosso aluno, do nosso conhecido, que porventura esteja fazendo o uso da CAA. Esse daqui é o Tobii Dynavox. Vocês estão vendo aqui bem, vejam, uma prancha de comunicação utilizada em um recurso de alta tecnologia, que é o tablet. Mas nós também temos os recursos de baixa tecnologia, que são as pranchas de comunicação, que elas podem fazer e devem fazer parte do nosso ambiente escolar, o nosso ambiente pedagógico. Aqui eu vou colocar para o Francisco. Ó. Ouviram? Quero. Deixa eu ver aqui. Eu quero. Vou botar uma atividade aqui. Ir para casa. Conseguiram ouvir? Essa daqui é uma prancha de comunicação digital e ele vai colocando os seus desejos, como essa que está aí. É um programa que é pago, mas nós temos versões gratuitas também. O Pod, o Dynavox, são ferramentas de alta tecnologia, né, de alto custo, que a gente também pode utilizar com os nossos alunos. Pode passar, Naomi. E aí, eu só queria mesmo elencar para vocês as formas. As formas independem. O que a gente precisa cuidar para atingir a mediação daquele nosso aluno? Então, tanto faz um recurso de alta complexidade, quanto esse recurso que eu estou colocando aí na mão, na minha apresentação, com fotografias, desenhos e pictogramas, palavras e letras, aonde os nossos alunos podem colocar o nome, eles vão direcionando o dedo
e você vai formando a sentença. Oi, tá Helena, lá. A Cristina levantou a mão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Cristina levantou a mão. Oi, Cristina, pode falar, querida. Seu microfone está fechado, Cristina. Desculpa. Queria pedir a você a gentileza, se você puder colocar no chat esses nomes que você está falando das versões gratuitas. Posso. E aí, depois que acabar a aula, né, aí a gente conversar para eu ver essa parte da versão do Francisco, que é paga, para ver de que maneira a gente consegue, de repente, na secretaria, fazer a compra para alguns alunos que nós temos que têm maior comprometimento. Claro, sem nenhum problema. Falo do que é a estrutura do TOB Dynavox. É uma mensalidade de R$40 por mês, não é nada assim absurdamente caro. Acredito que vocês tenham já o aparelho, se não tiverem, podem, né, empenhar e comprar um aparelho, e esse aparelho ele pode ser utilizado para várias crianças. Só que cada versão ele vai ser adaptado para o Francisco. Por exemplo, escola. Assim, ó, escola. Deixa eu só achar a escola aqui. Escola. Aí, na dele, vai aparecer pessoas. Deixa eu só achar aqui, porque eu estou olhando. Página principal. Deixa eu voltar. A pessoas, ó. Tem um dele não tem cor, pessoas. Não tem, né? Aí você está vendo esse aqui? Eu cliquei nas pessoas, eu vou voltar. Ó, a setinha para voltar é essa aqui. Ó, tá vendo a setinha aqui nesse cantinho? Eu volto. Aí venho página principal. Aí pessoas. Olhem aqui, esse daqui laranja. Estão conseguindo ver? Uhum. Ó, clico em pessoas. Aqui já tem Mamãe Milena. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, conseguem ver minha fotinho aí? A minha foto é essa aqui, ó. Mamãe Milena. É a segunda, né? Isso, aí ele falou, Mamãe Milena. Aqui tem um outro ícone, pessoas, vou voltar em pessoas. Aí tem um aqui, um laranjinha, esse segundo aqui, está escrito terapeutas, tá vendo? Onde está o meu dedo? Aqui, ó. Aí eu clico. Fala dos terapeutas. Aqui aparece todas as fotografias dos terapeutas, olhem bem. Ó, Raquel, Ariane, Cris, Lincoln, Daniel. Então fica tudo estruturado dentro desse comunicador. Como que a gente faz na prancha de papel de baixo custo? Do mesmo modo. Tem lá aula de artes, a carinha da professora e o nome. Cristina, professora de língua portuguesa. Nem sei se é, só estou dando um exemplo. A foto de Cristina e português. Alina, professora de artes. Também não sei, estou chutando. O rosto de Alina e o nome da disciplina. Então, ó, só para que vocês possam ter, eu queria trazer mesmo, só a nível de esclarecimento. Como que a gente pode estar usando, tanto no baixo custo quanto na alta tecnologia, que é a mais cara. Francisco usa o TOB Dynavox, mas a gente tem outros, como o POD, e outros programas também, com custos mais altos e com custos menores também. E aí, a gente pode avançar um pouquinho mais na apresentação, Naomi, como eu deixei aqui, volta, isso aí, recursos em baixa e alta tecnologia, o comunicador, que é o tablet, e o livro, que é o que a gente costuma utilizar em nossas escolas. Baixa e alta tecnologia, que eu já falei na semana passada. Pode avançar. E aí, a gente também falou um pouco de como é estruturada essa prancha. Ela é uma chave que foi estruturada lá em 1926 para crianças surdas. E como que hoje ela vem sendo, hoje não, desde a década de 90, mais propriamente dito, vem sendo alicerçadas para realizar a comunicação de pessoas com transtorno do espectro autista ou qualquer outra questão de saúde que tenha, né, trazido para essa pessoa
problemas e prejuízos na comunicação. A gente que está no dia a dia da sala de aula sabe muito bem que comportamentos disruptivos, interferentes, como queiram falar, eles são muitas das vezes gerados como pontos gatilhos pela dificuldade de comunicação. Também não é somente a dificuldade de comunicação. Na semana passada, nós tivemos vários estudos de caso aqui que vocês foram trazendo e enriquecendo a nossa aula. Milena, eu tenho um aluno que fala, mas ele não sabe lidar com a frustração. Então, todos esses comportamentos interferentes, eles podem ser minorados, ou seja, minimizados com a oferta da comunicação alternativa e da proposta das imagens. Quando eu faço a antecipação da rotina, eu dou previsibilidade para aquela criança, a frustração ao não, ela é minorada, assim como as dificuldades de comunicação também. Tá claro isso? Eu vou deixar vocês muito à vontade, como estiveram na semana passada, para irem perguntando as dificuldades, deixando todos os canais super abertos para vocês. Milena, tive essa dificuldade, pensei isso, pode ser? Aqui, como a gente falou, a gente não faz uma receita de bolo, né? A gente vai mediando as situações de aprendizado com os suportes que a gente tem, sejam eles de baixa ou alta tecnologia. E aí, a chave, eu já falei essa parte histórica, né? Que intimamente está ligada a palavras, ao som e à visualização de imagens. É muito importante para os nossos alunos, autistas ou não, com transtornos ou não, que tenham essa rotina. A gente já chega na escola, na sala de aula, e coloca aquela rotina lá, muitas das vezes no quadro. Primeiro momento, café da manhã. Segundo, hora da história. Depois, roda de leitura. Depois, hora do recreio. Depois, aula de artes. Depois, aula de educação física, almoço e saída. Quando a gente oportuniza essa rotina de forma visual, com o recurso das imagens e das palavras, isso se torna mais fácil de ser introjetado por aquele aluno. Até para nós mesmos, uma organização mais fina, mais sensível e delicada. Uma chave muito importante quando a gente está falando de inclusão, da educação especial na perspectiva inclusiva, é o respeito à legislação, que a gente falou um pouco, vocês já tiveram também, e o fator da escuta sensível, que o René Barbier, um teórico importante, ele fala desse conceito que a gente precisa escutar sensivelmente. E aqui, como a gente falou na semana passada, a gente não está romantizando os desafios que estão implicados na nossa prática. E uma coisa que é importante de se colocar, estou compartilhando da minha própria trajetória, né? Eu estou na sala de recursos, mas com todos os desafios da educação especial no sistema educacional brasileiro, aqui tem muita dificuldade. Aqui também a gente atravessa dificuldades. Por quê? Porque nós estamos ainda construindo uma história na educação especial, na perspectiva inclusiva. Aqui também tem questões que são primárias, né? Então, assim, é porque às vezes a gente olha e pensa que a gente só está vendo desafios. Mas o poder da escuta sensível é que a gente possa caminhar frente a esses desafios que são colocados. Então, como que eu manejo um aluno que está com autoagressão, se autoagredindo e agredindo os colegas? Eu tenho uma possibilidade, comunicação alternativa. Eu tenho outra possibilidade, rotina visual. Então, o que eu desejo aqui é compartilhar as possibilidades, os caminhos de intervenção. Para quê? Para melhorar a trajetória de cada um de vocês, a minha trajetória também, que diariamente eu estou, Florence bem sabe, como professora de apoio de 2 crianças, uma nível 3, não verbal, que se agride, me agride. Então, quais são os movimentos que a gente pode estar fazendo para que esses comportamentos disruptivos
possam ser minorados. E ainda ontem, eu lembrei muito da aula passada, que a gente teve uma formação no nosso ambiente escolar que falava da tríade escola, todas as formações possíveis. Eu acho que cada formação que se apresenta para cada um de nós é extremamente válida, porque eu troco com você, eu escuto, eu aprendo com você. Na minha concepção teórica, parte dos cotidianos, né? As cotidianistas, Nilda Alves, Regina Leite Garcia, entre tantas. O que a gente reverbera? Que eu posso tecer junto com o outro. Quantos aprendizados eu captei com vocês na semana passada e eu imagino que vocês também, com a nossa troca aqui. Dito isso, você pode avançar, Naomi, por favor. Aí eu trouxe um exemplo de uma tabela com a chave de Fitzgerald, que tá aqui, né, na sociedade, foi sendo aprimorada. Essa chave, vocês podem ver que ela é delimitada por cores. Então, tem cores para os pronomes, para os verbos, tudo estruturado. Então, eu vou aqui, oi, quando está lá o verbo, eu quero, o verbo de querer, e depois, quero ir, né? 2 verbos. Para onde? Para a escola, para as terapias, para o parque. E aí, quando a gente constrói uma ficha, você vai usando a realidade que vocês têm em cada ambiente escolar. Isso para aquelas fichas que a gente coloca na parede, que o aluno vai. Oi, eu quero ir ao brinquedão. Aí, ok, dá para ir para o brinquedão naquele momento? Dá. Senão, você puxa um cartão de comunicação alternativo e fala, agora não. O que a gente vai fazer? Imediatamente eu pego um recurso. Agora é a rodinha de leituras. Então, eu tenho uma imagem da rodinha de leitura daquele aluno com a sua turma. Eu vou modelando a sentença e direcionando com previsibilidade aquela continuação do momento escolar, que é tão importante e desafiador para cada um de nós. Eu queria deixar assim, eu estou focada aqui na apresentação, mas quem tiver a necessidade de levantar a mão e trocar aqui comigo, que fiquem super à vontade para fazer, ok, gente? Tá fácil, tá tranquilo de levar a apresentação? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram compartilhar aqui comigo nesse primeiro momento? Não? Ok. Então, como eu apresentei a ficha, já disse que ela é definida por categorias de análise. Então, pessoas, amarelos, verbos, em verde, as descrições, azul, substantivos, laranja, social, rosa e diversos, brancos. Esse é um padrão. De todo modo, a gente pode ter variações, ok? Pode seguir, Naomi. A gente já falou dos recursos de baixa e alta tecnologia e a organização das pranchas de CAA. O vocabulário, as pranchas costumam mesclar palavras essenciais, né? Verbos, pronomes, artigos usados com frequência. Eu vou para a... Aí está assim, um ícone que está lá, o, a, as, os. Eu vou para a escola. Eu vou para a terapia. Então, bem definido aquele lugar. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou estar sempre pegando o comunicador do Francisco para mostrar. Não sei se vai aparecer perfeitamente, mas eu vou continuar tentando. Deixa eu achar aqui. Olha. Esse ícone aqui. Conseguem ver os artigos? O, a, os, as. Uma, umas. Em cima do verdinho, esse verdinho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver sim, Milena. O, a, os, as. Uma, sim, palavras curtas. Conseguem?
Sim, menino. Perfeito. Então, para que vocês possam ver como que se dá o ícone de comunicação. Então, estão lá os artigos definidos, indefinidos, e a gente constrói a sentença com o nosso aluno. E a organização temática também, ela pode ser por contexto. Né? Eu tenho aqui no meu banheiro prancha de comunicação para o Francisco ir ao banheiro, tomar o banho. Então, agora você vai tomar banho. Então, tem um chuveiro com a foto dele, tem ele no vaso sanitário. Isso, para alunos que estão em processo de desfraude, é de extrema importância. Você pode ter uma ficha, eu posso fotografar, enviar para a Florence, e aí fica como modelo, né? Como possível modelo para vocês. Então, num banheiro, no sanitário da escola, ter lá uma ficha e mostrar, hora de usar o vaso. Então, a gente tem tira-roupa, tudo em pictogramas, tudo visualmente explorado e estruturado, que a gente sabe que faz um efeito muito importante para todo mundo, principalmente para os nossos alunos autistas, que a gente está ali no processo de mediar tanto a parte do cuidado e das questões também pedagógicas. A hora da rodinha está lá a foto, a hora do refeitório está lá a foto, a hora da aula de arte está lá a foto da professora com aquele aluno, com os materiais da aula de arte, tudo vocês vão estruturando e às vezes pensam assim, mas é muito trabalho, né, Milena? Eu preciso dizer a vocês que, no primeiro momento, pode parecer muito trabalhoso, mas é só reunir as fotografias e colocar na disponibilização visual. E aquilo ali vai dar um ganho tão grande na mediação e no manejo dos nossos alunos que a gente vai cada vez mais querer utilizar as pranchas de CAA. E aqui vocês estão tendo assim, a possibilidade de adentrar nesse conteúdo que muitos colocaram aqui, que não tinha conhecimento, só ouviram falar. Como que a gente pode estruturar, e eu me coloco aqui totalmente aberta para trocar com vocês, para dialogar. Então, tem meu telefone, meu e-mail ao final, e Florence é o meu contato total aqui com vocês, que a gente está diariamente planejando as nossas ações, discutindo o que a gente faz em comum. Então, fiquem super à vontade para tirar as dúvidas e se colocarem também. Então, a troca é sempre importante. E abaixo, a gente colocou aqui, né, um sistema visual que utilizam símbolos. Eu vou especificamente hoje trabalhar o Arazaki, com fotos reais e desenhos que representam ações, emoções e objetos diários. Francisco, depois, se vocês puderem e quiserem conhecer a história dele, meu filho é um artista plástico nato, né? Então, na ficha dele aqui, ele tem a aula de cerâmica. Ele é um exímio escultor. Então, tem lá, Arteia Francisco, é o Instagram dele, o Instagram de trabalho dele. Na ficha dele aqui, tem a aula de cerâmica. Então, gente, vocês podem ver que o sistema visual representa para aquele aluno. Não adianta você pegar uma ficha padrão para Milena, Florence, Cristina, Amanda. Não vai funcionar. A gente precisa preparar o sistema de comunicação para aquela pessoa. Francisco trabalha bem com a cerâmica. Florence trabalha bem com a música. Então, eu vou direcionar os pictogramas e as imagens para aquele objeto pessoal do aluno, da aluna e de qualquer pessoa que esteja utilizando o sistema de comunicação. Ok? Alguma dúvida? Posso seguir? Ninguém falou nada, então acredito que sim, né? Florence e Cristina. Não, ninguém levantou a mão, ninguém botou nada no chat. Ok, perfeito, eu vou seguir. Pode passar, Naomi. E aqui eu trouxe para vocês o exemplo do Arazaki. O Arazaki, ou Arasaki, como queiram dizer, é a possibilidade de baixar pictogramas e atividades de CAA de modo gratuito. Tá? Então, tá aí o QR Code e embaixo também o sítio, ou https arazaki.org.
Esse programa que a gente não paga para utilizar, o do Francisco, por exemplo, o Top da Anavox, você paga. Esse aqui é gratuito. Então, vocês vão ter a possibilidade de entrar lá no Arazaki, mexer no Arazaki e conhecer as possibilidades que a gente está debatendo aqui. Ok? Então, pode seguir, Naomi. Eu fiz questão de ir printando para que vocês pudessem ter um acesso bem genuíno à entrada no programa. Colocou lá o Arazaki, tá aí, aparece pictogramas. Aí você vai lá na pesquisa, coloca alimentação. Ele vai gerar uma chave, que é comidas e alimentos de origem animal. Consegue visualizar bem? O primeiro print, tá? Assim, pictogramas, pesquisa, favoritos. Eu coloquei na pesquisa alimentação, ficou verdinho aí do lado, podem ver. A alimentação está verdinha, depois vem lazer, lugar, ser vivo, educação, tempo, enfim. Cliquei na alimentação. Ele gera para mim várias possibilidades de entrada aos pictogramas que já estão prontos para que eu possa fazer a minha ficha, a minha rotina, o meu trabalho sobre alimentação com aquele aluno, enfim. Gerou lá comida, alimento de origem animal. E aí tem carne, peixe, marisco, deixa eu ver aqui, produto lácteo, ovo produto, alimento de origem mineral e alimento de origem vegetal. Trabalho de ciências, terceiro, quarto ano estão trabalhando os alimentos. A gente quer trabalhar um texto coletivo, discursivo, sobre as propostas de uso dos alimentos, o que tem feito com a nossa saúde, os benefícios e os malefícios. A gente consegue, lá no Arazaki, ter os subsídios para que a gente possa montar essa atividade com os pictogramas. Pode seguir, Naomi, por favor. E aí, eu cliquei lá, né? A pesquisa sobre os pictogramas. Coloquei alimentos de origem animal. Olha o que apareceu logo. Vários pictogramas sobre as carnes. Uma coxinha de frango, um bife, uma costela, um carré, enfim. Você consegue ir mapeando. Então, primeiro passo, entrei lá no Arazaki. Botei o meu ícone de busca. No meu caso aqui foi alimentação. Ele já vai gerar os ícones. Alimentação, produtos vegetais, produtos de origem animal. Eu coloquei origem animal. Imediatamente, ele lança para a gente os pictogramas como esses que vocês estão vendo aí na tela. Entenderam? Confirmem para mim. Bota um sim, um dedinho assim. Tá fácil de chegar a esse programa? Kátia, ok. Chayane, ok. Obrigada. Alina. Então, vão só dando feedback se estão entendendo a proposta. Então, a gente está trabalhando de forma bem genuína, criteriosa. Eu peguei todos os passos para que vocês possam ter o acesso e produzir materiais para os seus alunos, né? Eu acho que o maior ganho numa formação é poder utilizar aquilo no meu dia a dia, no meu cotidiano, e é essa a proposta quando a gente sentou, eu e Florence, de trabalharmos, de oferecermos uma formação que desde os aspectos legais e históricos, que a gente pudesse estar apresentando a comunicação alternativa aumentativa e que estivéssemos também colocando para vocês como utilizar, não só apresentar, mas utilizar e mostrar os caminhos para a utilização e também para o benefício nosso, do nosso trabalho pedagógico e do cotidiano daqueles que a gente atende, daqueles que a gente faz a mediação, ok? Pode seguir, Naomi, por favor. E aí, eu deixei também, que eu acho que é muito importante, a Cristina tinha até me pedido, eu não estou falando do comunicador agora, não. Estou falando dos drives que têm materiais gratuitos de CA. Então, a gente já encontra nesses drives, tanto nos materiais adaptados da Fabi, quanto no Comunicateia,
possibilidades gratuitas de downloads de atividades. Então, você já tem atividades prontas que você pode estar utilizando, pode pegar aquela atividade, pode fazer uma reorganização daquela atividade, assim como vocês também estão tendo a formação de entrarem cuidadosamente no Anasac ou nos adaptados da Fabi, já estão prontos, e no Comunicateia também, de entrar nesses programas e conseguirem já os pictogramas todos prontinhos, de acordo com o seu foco de interesse, seja educação, seja lazer, seja futebol, seja o que for, para que vocês possam organizar os seus próprios materiais. Tá certo? Podem olhar essa imagem aí. Eu estou vendo que a Lina Bertel está com a mão levantada. Fica à vontade. Estou deixando esses drives aí, né? A indicação dos drives para vocês pesquisarem e utilizarem na prática de vocês, que eu acho que é o mais importante. Ô, Milena, só uma pergunta em relação a esses drives. Só dá para utilizar em tablets ou dá também para acessar pelo celular? Você consegue abrir no celular e no notebook também, tá? E aí você encontra, Alina, várias atividades prontas e também caminhos para montar as suas próprias atividades de acordo com o interesse localizado no ano de escolaridade que você estiver, o que você estiver trabalhando com aquele aluno que você está fazendo a mediação da trajetória acadêmica e pedagógica. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, querida. Os que ficam no tablet, Arina, são os mais de comunicação aumentativa alternativa, tá? Que aí você precisa ter um suporte maior de tecnologia para fazer pelo tablet. De todo modo, como eu havia dito também, eles podem ser impressos e você utilizar na parede da sala, no banheiro e também no livro também de pranchas de CAA, tá bom? Seguindo, então tá aí para vocês o drive com materiais gratuitos de CAA para vocês utilizarem. Ok, gente? Vamos lá. Aí a gente vai encerrando essa parte. Eu acho que foi uma conversa generosa. Todas as referências bibliográficas estão aí, a parte legal e dos teóricos também. Essa é a primeira parte da aula finalizada da semana passada. Então, a gente usou mais meia hora e um pouquinho para falarmos da comunicação alternativa, que se a gente avançasse na semana passada, ia ficar uma coisa corrida e bem acelerada, que a gente não ia ter como esmiuçar e explicar também as dúvidas, ok? Pode passar as referências. Então, aí, dá uma volta um pouquinho, Naomi. É importante referências na educação especial, na perspectiva inclusiva, que eu e Bárbara utilizamos muito em nossos trabalhos acadêmicos e na nossa prática também. A Rosana Glatt, a Plett, a Márcia Plett, estratégias educacionais, e as professoras que nos formaram aqui na Universidade Federal Fluminense, a Érica Leme e a Mônica Toledo, né? Então, elas falam da proposta que a gente defende na nossa trajetória, na nossa escola, que eu trabalho diretamente com Florence, e uma perspectiva inclusiva e colaborativa da educação especial. Então, eu deixo aí todos os aparatos legais, as referências legais, a referência sobre a tabela de Fitzgerald, ou Fitzgerald, como queiram falar, para que vocês possam ter indícios, pistas, como diz o Ginsburg, né? Pistas e indícios para pesquisar mais sobre a prática de vocês, sobre o que vocês estão pensando numa proposta de trabalho que é colaborativa e que é alicerçado na parceria cotidiana. A gente sabe que os desafios, quando estamos sós, eles se tornam cada vez maiores e mais pesados. Mas se eu, em diálogo com Flores, com Bárbara, estou falando do meu cotidiano,
troco. Eu posso fazer essa atividade, eu posso fazer dessa forma. Eu tenho esse material. Então, aqui vocês tiveram uma gama de materiais disponibilizado para vocês, para que vocês possam trocar, né, com seus colegas e produzirem também trajetórias pessoais e personalizadas para os seus alunos e atendidos. Ok? Então, deixei aí as referências. Pode seguir. E aí eu coloquei para concluirmos, que seria na semana passada, que a gente possa construir uma escola que garanta o acesso, a permanência e o aprendizado para todos. Nós vimos que as matrículas, né, aumentaram 44,4%, né, de crianças dentro do transtorno do espectro autista. Aumentaram, então a gente tem um acesso. E como que a gente faz o estudo de caso da permanência desses que entraram? E, para além da permanência, como está o aprendizado de todos esses alunos que conseguiram acessar a escola básica? Então, fica para a gente pensar e, dentro de uma lógica, como que a gente está vendo? As pessoas são diferentes, né? Um alto, um mediano e um baixinho. Tem uma cerca de tapume nas duas imagens. E a gente sabe que a primeira, o acesso não está garantido. O acesso não, a permanência e o aprendizado. O segundo, como que a gente teve que mediar os caixotes para que ele pudesse ver. E na última imagem, a gente chega no ideal, que é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, essa formação é que a gente possa ir tirando os tapumes, né? Então, estão todos no mesmo nível dos banquinhos e com a visão garantida nas diferenças, o alto, o médio e o baixo. Então, que a gente possa construir, eu, você, Florence e todos os que estão, os 31 presentes aqui, que a gente possa construir uma escola que garanta esse acesso, essa permanência e o aprendizado de forma qualitativa para todos os nossos alunos. Né? Tem alguém? As mais diferentes áreas, a depender da forma como elas usam. E por que eu falo que os nossos jovens são... Oi, Michele. Boa noite. Tudo bem? Michele, está com o microfone aberto. Quer fazer alguma colocação? Não sei, Flávia. Abriu sem querer. Sem querer, fique à vontade. Então, a gente está seguindo aqui com a apresentação, pode ir. E aqui estão os nossos contatos, o meu contato, o contato do Francisco, que é meu filho, que eu utilizei aqui o comunicador dele para trazer mais um exemplo concreto para vocês de como eu faço o manejo aqui na minha casa e na escola. Na nossa escola, a gente ainda não tem um sistema robusto de comunicação, um tablet, né, que é o comunicador, mas a gente já tem, hoje mesmo, na nossa sala do primeiro ano, que eu estou lá full time com a professora regente, a construção de uma rotina com os pictogramas para os nossos alunos que necessitam, que são não verbais e que necessitam dessa mediação visual para ter uma formação e uma trajetória acadêmica e pedagógica mais tranquila, com a minoração dos comportamentos interferentes e disruptivos, de autoagressão e de agressão também conosco. Tá bom? Pode passar, eu acho que a gente finaliza aqui a abordagem. Então, tá aí o meu obrigada, né? A diversidade é o que nos torna únicos e a inclusão é o que nos torna completos, né? Que a gente possa lutar para que essa inclusão possa cada vez mais estar perto da gente. E é uma luta diária, né? A inclusão ela não está construída, ela precisa ser cada vez mais escavada e que a gente possa juntos, né? Vocês nos cotidianos de vocês, a gente aqui no nosso cotidiano, na nossa cidade, e trabalhando para essa construção que ela não é dada. Ela é produzida diariamente pelos praticantes, como o Sertor fala. Quem são esses praticantes cotidianos? Nós,
escola, pais, familiares, os terapeutas, a Secretaria de Educação, com as formações, com as possibilidades de aprofundamento das questões e também de suporte para os profissionais das escolas. Então, a gente precisa lutar todos os dias para que essas formações cheguem e também, dentro da nossa possibilidade, adentrarmos aos programas, aos drives, que a gente possa construir também metodologias e que a gente possa utilizar do que a gente tem de melhor, que cientificamente é comprovado e que nos ajuda na lida diária. Esse é o meu desejo. Pode passar, Naomi, por favor. A apresentação primeira, a gente encerra. Eu queria perguntar, abrir esse momento aqui, para perguntar mesmo, se fez sentido para vocês que estão aí diariamente com seus alunos, que se colocaram na semana passada, essa primeira parte formativa, que a gente vai seguir já para a segunda parte, que é da pedagogia colaborativa, que eu já citei as autoras, os teóricos, que a gente baseia a nossa pesquisa e também o nosso fazer cotidiano. Vou dar um tempinho para aqueles que desejarem se colocar, para ficarem à vontade. Temos bastante pessoas na sala, então acredito que tenhamos... A Miriam está colocando aqui no chat que amou a ideia. Miriam, ok, Miriam. Então, mãos à obra. Precisando de suporte e ajuda, pode contar comigo nos canais que eu disponibilizei na apresentação. Fica à vontade para a gente tecer aí diálogos formativos. Mais alguém quer fazer algum comentário, tecer algum diálogo? Acho que não, Milena. Podemos... Não, está todo mundo quietinho essa quinta, né? Semana passada a gente estava mais ativo. Vamos fazer o bloco, né? O bloco da formação continuada. Isso. É isso aí. A gente vai aprendendo, a gente precisa também deixar florescer, né? A gente recebe as ideias, as formações, a gente semeia dentro da gente, para depois a gente ir colocando para fora, né? Então, eu também acho que é um momento que a gente precisa respeitar a chegada, né, daquilo que a gente está recebendo. São muitas informações, mas prioritariamente o que eu gostaria, né, o que eu me coloquei aqui disponível para vocês é semear, colocar o conhecimento e que esse conhecimento possa estar reverberando na prática. Eu acho que todos os momentos formativos, eles precisam mesmo desse tempo, né, para aquela semente brotar e criando raízes, e são nessas raízes que as possibilidades de inéditos viáveis, como o nosso grande teórico Paulo Freire coloca, produzir inéditos viáveis é trazer o sonho, aquilo que a gente consegue fazer e trazer com a nossa luta, com o nosso desejo e com a nossa paixão também. Dentro de um contexto de diversidade de desafios que eu sempre coloco. Não é fácil, a gente tem desafios que são realidades diárias, né? E dentro desses desafios, a gente produzir inéditos viáveis. A Silvana levantou a mão. Oi? A Silvana levantou a mão. Sim, fique à vontade, Silvana. Pode falar, Silvana. Abre o seu microfone. Abre o microfone. Compartilha com a gente. Eu não estou vendo mais a mãozinha dela levantada. É porque eu abaixei. Eu acho que ela levantou sem querer.
porque ela não falou. Silvana, querida, se você quiser novamente se colocar, fica à vontade, tá bom? E todos os outros também. Naomi, a gente pode ir para a próxima apresentação, no slide 1, por favor. Podemos seguir, Flora, se a gente tem 10 minutos para... O intervalo. Podemos sim seguir. Então, ótimo. Fechamos a primeira parte da nossa formação, que eram os aspectos legalistas, históricos e os aparatos de mediação. Nessa segunda formação, a gente fez o recorte final e nós vamos apresentar aqui um pouco do nosso trabalho, eu e Bárbara. Bárbara está numa formação... Espera aí que minha bateria está acabando. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Deixa eu ver se foi. Não posso cair, agora foi. Está tudo aqui certinho. Um pouco da nossa trajetória e da nossa lida diária. Por que é legal a gente colocar os nossos exemplos, né? Para ver a possibilidade dos inéditos viáveis que eu estava falando, dentro dos nossos contextos. E tem uma frase que é da professora Inês Bragança, que ela fala sobre flores que nascem de pedras. Contextos áridos, difíceis, desafiadores. E aí a gente trouxe... Bárbara está numa formação que é da pós-graduação dela. Bárbara, professora da nossa escola, mestre em Educação e Inclusão e Diversidade pela UF, e está em mais uma pós-graduação pela Universidade Rural, e a dificuldade de estar nos lugares. Então, a gente produziu esse trabalho para mostrar para vocês um pouco do que a gente produz de conhecimento e de práticas pedagógicas. Então, a gente colocou aí práticas pedagógicas na perspectiva da educação inclusiva. E a gente já começa com uma questão que é importante. O desafio que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e, além de ser centrada na criança, que seja capaz de educar todas as outras crianças, incluindo aquelas que possuem uma desvantagem severa. Essa é uma citação que está lá no texto da Unesco, e uma pedagogia centrada na criança pode impedir desperdícios de recursos e enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente consequências de uma instrução de baixa qualidade e de uma mentalidade educacional baseada na ideia de que um tamanho serve para todos. Se eu ainda tiver uma prova única padronizada que eu aplique para todos, eu preciso voltar. Eu preciso pensar em avançar na produção de questões que inclua todos, mas de forma que todos possam ser atendidos. Pode passar, Naomi. E esse trabalho, essa parte que a gente trouxe para apresentar e para compartilhar com vocês hoje, ele é um trabalho centrado no ensino colaborativo da Amara e da Patrícia Brown, também outra referência que vocês podem pesquisar, professoras da UERJ, professoras da Rural do Rio de Janeiro, e que elas falam dos professores da Sala de Recursos Multifuncionais, que não trabalham sozinhos, né? A gente trouxe um caso de ensino nosso e que a gente não trabalha sozinha. Bárbara é professora de apoio, eu sou professora da Sala de Recursos, Florence é a nossa pedagoga. As professoras regentes estão entrelaçadas em nossas práticas, como vocês vão poder ver mais à frente. E a pesquisa, esse estudo de caso, ele traz a importância dessa parceria para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na perspectiva dos direitos humanos, que é um direito fundamental para todos. Tá? Então, que a gente possa ter
a clareza que sozinho a gente não constrói uma educação inclusiva. Nós precisamos estar entrelaçados aos múltiplos nós da nossa trajetória diária. Então, professor de apoio, professor de sala de pedagogo, professores regentes, secretarias de educação, são alicerces que precisam estar unidos, juntos. E isso está posto? Não, tem alguém com o microfone aberto. Flórence, você que está aí na mediação. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo Flórence. Será que ela caiu, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinalzinho aí. Ou abram os microfones também. Kátia, Daniela e Débora disseram que sim, fizeram assim. Então, eu vou seguir. Eu estou aqui, está tudo bem. Tá me ouvindo? Estou perfeito, tranquilo. Então, a importância dessa parceria para a inclusão de alunos dentro da perspectiva da educação inclusiva. Então, os textos da Unesco, que a gente vem trabalhando, e também das autoras de referência para o nosso trabalho. Pode seguir, Naomi. E aí, a gente, dentro do estudo de caso que a gente compartilha com vocês, e que também a gente coloca aqui para que vocês possam produzir os seus estudos de caso também, apresentar os seus escritos, narrarem as suas práticas, né? A gente precisa ir fortalecendo os vínculos pedagógicos, afetivos, que também são, para construírem práticas outras, né? Pensar outros possíveis para as nossas salas de aulas, para os nossos alunos atendidos. E aqui a gente traz também a legislação brasileira, que assegura o direito à educação inclusiva e o atendimento educacional especializado, a EE, em salas de recursos multifuncionais. Então, a gente recupera as legislações de 1996, 1998, 2001 e 2015. E ela fala da sala de recursos, né? Que é apresentada como um espaço acolhedor e equipado, que é fundamental para o desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais específicas e que demonstram grande apreço pelo local. Na semana passada, vocês compartilharam dos centros, né, que vocês têm aí de referência, das escolas e das salas. Eu imagino que vocês vão, à medida que vão tendo a necessidade, vão construindo essas pontes, esses laços de ligação e de diálogo com os setores responsáveis, né? E lembrando bem que caminhar sozinho, a gente terá muita dificuldade de produzir pedagogicamente e afetivamente trajetórias de sucesso. O que a gente vê, que os autores colocam, são processos de ensino colaborativos e inclusivos. Seguindo. O estudo de caso, eu não sei se eu continuo, porque faltam 3 minutinhos para as 8. Eu vou fazer o contexto que a gente vai ver logo que a gente voltar do intervalo. Nós pegamos o contexto e a gente para. E a gente para, essa a minha ideia. Então, a gente pensou direitinho. O contexto da turma que Bárbara era professora de apoio, né? O contexto da turma do primeiro ano do ensino fundamental, em processo de alfabetização, em processo inicial de alfabetização, e a gente tem uma atividade que a gente trouxe para partilhar com vocês da nossa prática, e nessa turma tem 4 estudantes autistas. E como que a gente vai apresentar a nossa prática diária, professora de sala de recursos, professora regente, professora de apoio, para atender essas crianças com as suas medidas necessárias, como a gente falou mais à frente, com adequações diferenciadas e específicas
para cada um. Cristina levantou. Levantou a mão, Cristina. Levantei aqui, meninas. Então, esse estudo de caso, ele é... Porque, assim, a gente faz um monte de estudo de caso fictício. Esse estudo de Real. caso partiu da realidade de vocês. Isso. Fico feliz. Porque aqui A todo gente- mundo está estressado porque os autistas estão aumentando numa quantidade Exponencial, porque vão exponencial. aumentar. Mas é bom porque eu acredito que, na verdade, eles não aumentaram. Acontece que o diagnóstico ficou mais refinado, então fica mais simples a gente chegar a essa compreensão de que aquela pessoa tem, né? Aquela pessoa é autista, mas enfim. Diagnóstico é uma Feliz que a questão realidade é igual em todo lugar, né? Tem em de todo 5, lugar. A gente tem tem uma unidade, desafios tem. em todos os A lugares. gente não sabe quando a mãe não fala, às vezes. Quando você vai ver, dentro da sala tem um tanto de crianças aí com deficiência ainda aguardando laudo, e quando a gente vê, tem um monte. Aguardando não só laudo, mas também as terapias, né, Cristina? Nesse estudo de caso, a gente tem 4. Para mostrar que a nossa realidade não é uma realidade de sonho de perfeição. Aqui é bem complexo, isso... mas a gente consegue, a equipe SEMAI, ela está trabalhando nessas articulações. E os centros, por exemplo, tudo que a gente está descobrindo, a gestora do centro me liga, e a gente articula com a escola, entendeu? Então a gente vai costurando assim. Essa a perspectiva do ensino colaborativo. Que bom que vocês estão, né, já nessa ação. Eu imagino que não seja fácil, porque não é. A gente tem aqui questões sérias, né, importantes, mas por que trazer um estudo de caso a partir da nossa perspectiva teórica, tá, gente? Então, a gente está alicerçado em quais pensamentos, em quais teóricos. Então, a gente tem a Brau, a Márcia Marim, a Rosana a Márcia Plett, perdão, a Érica Leme, a Mônica Toledo, são professoras das universidades que defendem a perspectiva do ensino colaborativo. E como que a gente, né, professores como eu, Amanda, Cristina, Chayane, Kátia, Dalva, Daniela, é o que eu consigo enxergar aqui, utilizamos os nossos referenciais, que não tem só uma luneta para olhar, é importante que a gente também, da onde a gente parte, né? Se a gente partir de uma perspectiva que uma prova, uma questão serve para todos, a gente precisa redimensionar o olhar. Então, trazer a prática de professoras de sala de aula diária, como vocês, é importante porque alarga o nosso olhar e nos dá ferramentas, porque a gente está aqui trocando, né? Eu gostaria até que vocês pudessem trocar mais, trocando para seguirmos com propostas, não com receitas, que foi o que a gente colocou desde a primeira formação. Então, o estudo de caso vem só corroborar com a nossa prática e da onde a gente tem um norte teórico. Milena, eu acho que depois, na hora que a gente for para o intervalo, voltar, a gente 8 pode, quando começar o estudo de caso, elas podem falar um pouco, porque todas são cuidadoras, então, ou cuidadores, né? Eu acho que o Matheus não está aqui hoje, que é aniversário dele. Então, assim, falar um pouco do plano de ação colaborativo, que a gente tem um plano de ação que ele tem as suas dificuldades, monte de dificuldades, um não faz, o outro não faz, acaba que o próprio cuidador tem que, com o professor Jair, costurar alguma coisa, mas quando, na verdade, a proposta é que todos trabalhem juntos. Mas aí, você sabe que no dia a dia não é bem assim que acontece. Mas, enfim, aí talvez, quando a gente caminhar, depois do intervalo, eles possam colaborar e dizer assim, eu não estou conseguindo fazer o plano de ação colaborativo. Então, aí, você entendendo como é que isso funciona, talvez até dê mais algumas sugestões para a gente fazer essas articulações aí, tá bom? Cristina, estou super aqui à vontade, disponível para a gente tecer esse diálogo. São 8h03, eu passei 3 minutinhos. Senão depois, Flora, você vai puxar minha orelha, né? Vamos dar um intervalo para o pessoal ir ao banheiro, pegar uma água. A gente retoma 8h13, 8h15? É 8h13, né? 8h13, tá? Então, eu vou tomar uma aguinha agora também, e para a gente voltar e partilhar mais da nossa trajetória. Tá bom, gente? Bom intervalinho para todos. Obrigada.
Então, estamos retornando, 2013, aula do dia 12/2, sobre transtorno do espectro autista. Milena, você pode continuar. Voltamos, estão me ouvindo? Perfeito, aqui ó, uma rigidez prussiana. 2013 chegamos para continuarmos a nossa formação. Então, vamos nós. Eu queria até partilhar antes, né, da gente fiz o contexto da turma, de um estudo de caso que é real, como a gente partilhou aqui com a Cristina. Esse estudo de caso, ele nos garantiu apresentações em 2 congressos, um que a Flórice também apresentou a pesquisa dela, que foi o Congresso Binacional, na UF, e também o Congresso do Colune, que é o Colégio de Aplicação da UF também. Então, partilhar das nossas práticas, e aí o convite, né, para vocês narrarem suas experiências e tecerem também aprendizagens, que a gente possa ir juntos construindo trabalhos acadêmicos e da nossa própria formação também. Então, como eu falei, esse trabalho ele está centralizado na perspectiva do ensino colaborativo, uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, na fase inicial da alfabetização. E a gente tem 4 autistas, tá? Pode passar, Naomi, por favor. O que a gente priorizou para mostrar para vocês? A gente tem encampado, né, enquanto rede de educação, uma alfabetização na perspectiva discursiva. E aí, quando a gente pensa em colaboração, a gente não consegue mais olhar naquela luneta, naquela lupa, e ter uma questão de alfabetização dentro dos quadradinhos. A gente precisa avançar também na nossa concepção de educação. E encampado como rede é a proposta da alfabetização discursiva. Essa é uma atividade que foi feita dentro da sala de aula comum com a professora regente, que estavam apresentando as consoantes, e nós pegamos a letra T. Bárbara fez a adaptação, trouxe várias imagens de animais e objetos que têm o seu início com a marcação da letra T. Parece uma coisa padronizada, a gente bem conhece essa forma de aplicação de trabalho, correto? Acho que todo mundo tem um pouco dessa média de olhar. Quando a criança aprendeu na sua sala lá regular e vai para o AEE, em colaboração com seu professor de apoio, a gente, de uma forma outra, vai costurando esse aprendizado. O que é? O aprendizado curricular sendo apresentado de formas diversas. Vale uma outra aula aí de formação sobre o desenho universal de aprendizagem, que consiste, em linhas gerais, na apresentação de formas diferenciadas de atividades e construção do conhecimento. Anota aí, Flávia. Mais uma formação que pode ser muito, muito importante, não sei se já teve, mas se não, fica aí o convite. A gente trouxe para a sala de recurso esses alunos, e esses alunos, de uma forma discursiva, apresentaram outro modo de fazer e de sedimentar aquela habilidade que era um pré-requisito do currículo daquela turma. Então, as crianças produziram um texto que foi de forma coletiva. Eu parto da questão individual e vou avançando no processo de aprendizado para que todos possam, coletivamente,
irem tecendo os seus processos de ensino e aquisição do currículo que está posto para aquele ano de ensino. Então, de uma forma bela, as crianças narraram uma história. Passou lá da letra T. Era uma vez o fundo do mar. O peixe achou uma pedra e se escondeu do tubarão. O tubarão começou lá na sala regular com a apresentação da letra T. Vejam bem, a gente caminha, a gente apresenta outra forma. O peixe Nemo fugiu e foi comido pelo tubarão. Fim. Crianças de primeiro ano que ainda não sabem ler, ou que têm uma leitura ainda incipiente, produzem um texto. Uma forma de alfabetização discursiva se coloca ali em nosso trabalho diário. Pode passar, Naomi, por favor. E aí... Oi, filho, mãe está trabalhando. Chegou outra aqui, gente. Mãe, professora, trabalhadora, e a gente segue, né? Porque a gente ainda está numa luta, né? Que não é muito fácil. E aí, o que eu quero colocar para vocês? O trabalho, ele mostra uma rotina de colaboração coletiva. Os diálogos entre os profissionais da escola. Eles são essenciais para dinamizar as práticas pedagógicas e o aumento do engajamento dos nossos alunos. O DUA, Desenho Universal de Aprendizagem, ele também é marcado em linhas gerais pelo engajamento dos estudantes. Quando eles têm dificuldade numa proposta, a gente oferta outras formas para que aquele aluno possa se engajar no trabalho. E a prática colaborativa, ela é vista como um processo que tece rede de saberes. Sendo assim, quando o estudante aprende o mesmo conteúdo, olhem bem, eu falei lá do DUA, da proposta e da oportunidade de diferentes formas, e no nosso estudo de caso, na nossa apresentação desse estudo de caso, a gente coloca: aprende o mesmo conteúdo de diferentes formas, aproveitando a sua capacidade de neuroplasticidade, das reconexões que o nosso cérebro faz, para fortalecer a consolidação da memória, da atenção compartilhada, da criatividade e dos laços afetivos. Eu apresentar a letra T e parar ali, eu vou exigir uma única habilidade. Naomi, volta à apresentação, por favor. Vai. Aqui, por favor. Uma única habilidade, memorização. Quando eu apresento uma outra forma que é coletiva, eu consolido, além da memória, a atenção compartilhada. Ele precisa olhar, porque ele está narrando uma história, ele está ilustrando aquela história, ele está usando a criatividade dele com um recurso que ele tem já estabelecido. Eles colocaram lá o peixe Nemo. Então, ele já tem, consolidado alguns conhecimentos que a gente pode estar utilizando para sedimentar e consolidar aquele currículo que é próprio do primeiro ano da alfabetização. Além disso, ele traz as redes de criatividade e dos laços afetivos. Eles estão lá na foto que a gente tinha no slide anterior, em 3 alunos. Os laços afetivos, a memória compartilhada, a criatividade e a atenção também foram trabalhados de uma outra perspectiva, ok? E na perspectiva dos direitos humanos, a escola ele deve funcionar com um ambiente de exclusão e também de valorização, permitindo que cada estudante aprenda e se desenvolva plenamente e construa sua identidade, sem que, importante, nota importante aí, Luizinha, bem vermelha, sem que suas particularidades ou necessidades sejam barreiras. Se elas ainda estejam sendo colocadas como barreiras, a gente precisa redesenhar. A gente precisa aprender outras formas para que elas deixem de ser barreiras e que a gente possa ultrapassar as barreiras, como naquela imagem dos caixotes e da cerca.
a gente tem um caixote para todos e a gente retira a cerca. Então, é essa a perspectiva que a gente avança a cada dia com o nosso fazer. Não está posto, não está construída, são os praticantes. Nós, né? Nós, professores, mediadores, cuidadores, equipe de apoio pedagógico, secretarias dos municípios, estaduais, federais, que precisam estar em diálogo e construção conjunta. Ok? Pode seguir. E a partir dessas inquietações, o conceito de inclusão, essa é uma das partes mais bonitas, e eu acho que fortes, né? Porque ela nos lança ao desafio. A partir dessas inquietações, o conceito de inclusão passa a ser compreendido não como um lugar fixo a se chegar. A gente caminha e chega, não. Mas como uma construção coletiva em um movimento, que é processual, que é dinâmico, dialético e sem fim. Justo porque vivemos em um modelo de sociedade que ainda não permite que a inclusão impere o tempo todo. Eu deixo essa mensagem para vocês. É uma luta cotidiana, não esmoreçam. Se a gente pensar que a gente vai chegar, caminhar e chegar, dali a gente vai saber que vai aparecer outros desafios. A gente tinha os desafios atitudinais. A gente tinha os desafios que eram barreiras físicas. E a gente vai avançando. Então, a gente tem a oferta de materiais. A gente tinha uma dificuldade na comunicação. A gente se esforça para entrar com a CAA. Da CAA, a gente se esforça para um processo colaborativo de ensino. A gente precisa ir caminhando. E para guardar aí, é uma luta cotidiana. Todos os dias, a gente precisa caminhar em busca da inclusão, que ela não está dada e não está posta e não se finda a cada movimento, que é processual, dinâmico, dialético e de construção coletiva, a gente avança. Essa é uma mensagem que eu não posso deixar de colocar, e eu e Bárbara, quando construímos esse estudo de caso, pensamos em desdobrá-la, em compartilhá-la com vocês. Pode seguir, Naomi. Eu trouxe as referências bibliográficas, né, também, todas aí para vocês olharem. A gente volta com a Patrícia Brau, com a Márcia Marim, e também da onde que a gente faz pesquisa. É importante localizar nosso aporte teórico. O Davi Tripp, que é a pesquisação e a metodologia que a gente aplica nessa pesquisa e nesse estudo de caso, e as legislações que a gente coloca também, a nossa base legal. É preciso que a gente aprenda as leis, é preciso que a gente aprenda os aspectos históricos, e é preciso que a gente também defina o nosso olhar teórico-metodológico. Da onde a gente parte, da onde a gente olha e da onde a gente quer chegar, sabendo que nós vamos caminhar e continuar caminhando, porque é processo. Pode passar, Naomi. Eu deixo os meus contatos e vocês fiquem à vontade para segui-los lá no nosso Instagram, que é o arteia.francisco, e a gente pede para nos ajudar a compartilhar, né, a conscientização do autismo. E não acabou ainda não, né? A gente está seguindo, mas pode passar, Naomi. Então, quem puder seguir, quem quiser compartilhar. Eu fiz um obrigada, que foi para a semana passada, né? E aqui, nós, na verdade, eu coloquei a minha carta que eu queria compartilhar com vocês. Essa carta diz muito de mim, que é um encerramento, mas que a gente não vai encerrar, porque a gente vai avançar um pouco mais aqui.
e eu comecei a escrever. Toda palavra é bendita e bem-vinda, da Viviane Mosé. No texto Tudo é Poesia. Ao subscritar essa carta, inundo-me de palavras que atravessam a minha existência e o meu fazer pedagógico. E essa carta, para vocês, fica como um convite para narrarem as suas histórias, para narrarem as suas memórias, né? Porque se a gente não narra, se perde, né? Muitas das vezes. Então, quem sabe, Florence, minha pedagoga, um livro de narrativa desses professores, cuidadores, apoio, secretarias, dessas formações que estão aí tão belas para vocês. Eu vou voltar à carta. Persigo inéditos viáveis, um conceito que eu trabalhei com vocês. A partir do ensino colaborativo, outro conceito também trabalhado. Mediado e dialógico, sendo alinhavado nas palavras, sonhos e práticas, escritas com e pelas pessoas que transitam na relação ordinária do cotidiano, de Michel de Certeau, teórico também que eu trabalhei com vocês. Abraço a singularidade do outro, que me compõe em uma relação que só existe de modo horizontalizado e orgânico. Minha tentativa de resposta invade o olhar. Crivo da existência, ensejos práticas inclusivas para as crianças, que, de fato, são anteriores a qualquer marcação de falta ou laudos. Nessa caminhada, teço inéditos viáveis, como sonho, que gesto, com professores de apoio da sala de recurso. Não me vejo só, mas entrelaçada aos outros. Parto da escutatória. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Rubem Alves. Me apego às miudezas gigantes, presentes nos sorrisos suaves que se alegram na adivinhação da escrita de palavras, que fez esse estudo de caso ser colocado aqui para vocês. Então, ao lado, tem imagens da nossa apresentação, da conclusão e das crianças fazendo nascer flores de pedras. Eu e a mediação de Bárbara. Pode passar. Converso com Freire, também teórico trabalhado na nossa formação. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem também. Volto à prática de uma alfabetização discursiva. Mediando o mundo, recupero o signo da letra. Acima de tudo, me detenho à criança e aos sentidos que ela oferece às palavras. A estrada da equação, aprendizagem e ensino. Percebam que eu mudei a lógica da equação. A gente bota sempre, ou padronizadamente, ensino-aprendizagem. Então, eu coloco a estrada da equação, aprendizagem e ensino, contagia a todos que se formam no encontro, tipo esse, que é partilhado e nutrido na esperança, com todos sendo aprendizes e ensinantes. Encerro a escrita dessa carta com um trecho poético de Carlos Drummond de Andrade, para puxarmos outros fios, outras cartas-perguntas e outras escutatórias. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Milena de Melo Silva. Agradeço, a carta foi minha, mas o nosso trabalho foi tecido em colaboração com a professora Bárbara. E os nossos agradecimentos. Agradecemos com amor,
os professores da sala de recursos por acreditarem em desenvolverem um ensino colaborativo. Milena de Mello Silva e Bárbara Brum. De todo modo, ao lado, a imagem, quando eu falo mediando o mundo, recupera o signo da letra. As crianças escreveram natureza, ali embaixo, não sei se vocês conseguem ver, e depois pedra, pedeia, flores, eu. Elas estão construindo o sentido da letra, como aqui, nesse momento, a gente constrói uma educação especial na perspectiva inclusiva. Eu fecho aqui para abrir, né? Agradecendo, colocando. Nesse momento, eu fico aí com a minha moderadora, como a gente finaliza aqui. Eu trouxe também, além desse aqui, mas eu gostaria de ouvir um pouco, eu trouxe também algumas atividades adaptadas como exemplos, e já agradecendo, são 8h34, eu acho que a gente pode abrir a partir dessa escuta, ou a gente apresenta também as atividades que eu trouxe para exemplificar alguns movimentos, e a palavra é com Florence, já com todo o meu agradecimento pelo convite e o meu desejo que tenha feito sentido para cada um que está aqui hoje. Obrigada. Melhor a gente abrir o debate, né? A Cristina mandou para a gente o plano... Professor, eu estou no carro, né? Desculpa, está dando para me ouvir agora? Tá dando para te ouvir. Muitos profissionais que estão conosco hoje são profissionais que iniciaram a carreira agora, né? E aí, eu acredito que para eles vai ser mais significativo começar com a experiência que a Milena vai trazer, para depois a gente colocar a perspectiva deles, entendeu? Para eles terem uma noção de comparação. Não sei se todo mundo que está aí concorda comigo. O que vocês acham, gente? Tá bom, Cristina, a gente pode fazer assim. Deixa eu ler lá no chat. Eles concordam, Milena. Então, você apresenta, né, os exemplos de atividades que aí eles podem estar comparando. Então, tá ótimo, queridos. A gente avança um pouco e depois a gente abre, né? Então, eu trouxe alguns exemplos muito básicos, né, de algumas adaptações que a gente vem fazendo e o estudo de caso. Pode passar, Naomi. Eu trouxe uma avaliação adaptada, tá? Então, assim, estão chegando agora, né? São novos. E o que a gente tem é importante esse diálogo com os professores mais experientes e com os novos, né? O nosso teórico, Antônio Nova, professor, né? Ele coloca sobre a necessidade de um contato intergeracional, os mais experientes e os mais novos, para que a gente possa ir agregando conhecimentos, né? Então, que bom que vocês são novos. Nós também somos novos, né? Com uma estrada um pouquinho mais longa, mas dividindo com vocês. E aí, eu trouxe aqui uma avaliação de geografia, a imagem ficou até um pouco desfocada, e ela é uma avaliação adaptada para uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Vejam bem, a gente precisa estar atrelado àquele currículo, mas da maneira que o nosso aluno tem facilidade e consiga chegar, certo? Numa prova sem adaptação, provavelmente estava a estruturação do que são as regiões, as macro-regiões brasileiras, a quantidade das macro-regiões. O que a gente fez para o nosso aluno chegar ao conhecimento curricular que já está perspectivado para a série de aprendizagem? O currículo regular, coloco aqui, como foi adaptado? Recurso imagético, 1.
Espaço de resposta ampliado. Vocês percebam que a escrita do nosso aluno é uma escrita ainda em processo. O respeito ao quadro, a amplitude do espaço de resposta, ela é necessária. Se a gente colocar as linhazinhas todas agarradinhas, essa criança vai ter dificuldade. Então, como vocês estão chegando, a gente compartilha, né? Para que a gente já possa ter. Olha, se ele tem a dificuldade e ainda tem a dificuldade do contexto ali, do espaço, de organizar no espaço, eu apresento uma atividade já estruturada com um espaço para resposta ampliado. E utilização também de recursos de fotografia, que a gente já falou na formação passada e nessa também. Então, a pergunta direta, a resposta direta. Quantos estados tem a região sul? Ele vai lá e coloca 3 regiões. Você percebe que eu perguntei estados, mas eu consigo identificar que aquela criança tem a noção dos 3 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa é uma proposta. O que a gente traz? Uma coisa muito mais direta, um recorte assertivo, e se a criança apresentar dificuldade, amplia-se o espaço de resposta. Pode passar que eu vou trazer mais um exemplo. Avaliação de língua portuguesa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de preparar uma avaliação adaptada. A gente vem fazendo alguns movimentos, até solicitados pela nossa rede, né, Florence? De adaptar algumas avaliações. Isso é bom. Volta, por favor. Não. Passa. Aí. Isso é bom, que a gente vai trocando experiência. Como que eu posso fazer isso? O que fica bom para o nosso aluno? Então, tá aí. O texto, vocês percebam que o texto foi diminuído e que as informações centrais nesse texto foram marcadas em cores diferentes. O que a gente chama isso, gente? Texto ampliado, maior, com pistas visuais. As pistas visuais direcionam a atenção compartilhada e a memória. O aluno orienta para aquele lugar. O dragão Tião. Então, eu já sei que tem uma marcação ali. Tião é um dragão que mora na imaginação. Então, eu já marquei 2 vezes. Aí, mais embaixo, Tião aparece majestoso. Marquei de novo Tião. E aí, o que eu pergunto? Desenhe como imagina o dragão Tião. A criança teve a capacidade de utilizar o que ele aprendeu da leitura e aí, de repente, ele utilizou um suporte ledor, como a gente tem em vários casos. A gente lê para as crianças. Mas o que a gente apresenta para os nossos alunos já tem as marcações das pistas visuais, da ampliação do espaço. E a gente já facilita o entendimento da questão. Pode passar. Milena, se você me permite, porque a gente está Fique à vontade. Com uma coordenadora da biologia, Margareta, só para dizer que isso também vale para o ensino superior. Claro, né? Todos os níveis de ensino. Ampliar. E a gente agora tem bastante estudos e pesquisas sobre a educação superior, o ensino superior, né? Como que está sendo a adaptação dos alunos. É extremamente importante, por isso, né, Florence, que a gente caminha. Né? Não está dado, não está construído, é processo e é luta e intervenção cotidiana. É como a gente falou na nossa apresentação. Então, a gente avança um pouco mais e está lá. Qual é o título do texto? As pistas visuais que estavam marcadas na folha anterior, ela nos ajuda nesse momento. Chão é um dragão de verdade ou imaginário? Volta lá no texto. A marcação está lá. Quais são os personagens da história? A marcação das pistas estão lá. Então, a gente orienta, facilita e dá ao nosso estudante, ao nosso aluno, né? Aquela criança que a gente acompanha, e aí
ela tem como responder. Aí a forma de responder de amplitude reduzida. Então, eu vou focando. Essa criança já está no terceiro ano, e aí a gente já trabalha verbos. Como foi a estruturação dos verbos aí? Estuda ou estudam? Plural, singular. Francisco já está fazendo barulhinho aqui, que está chegando o tempo já dele, então vocês possivelmente estão ouvindo. Eu vou já num processo mais rápido e depois deixar vocês falarem, que a gente tem já 15 minutinhos para finalizar. Então, eu trouxe essas imagens. Naomi, por favor, pode seguir para a próxima, que eu acho que é a última. Essa daqui eu fiz questão de trazer, porque teve uma cursista na semana passada que falou de uma criança com deficiência visual. Nós falamos sobre essa atividade aqui, ela serve para duas coisas. A criança não vai escrever, mas o que a gente falou na aula passada foi das formas e texturas que a gente pode apresentar para essa criança, os estímulos auditivos, então uma atividade musicada e de textura. Uma criança que enxerga, não tem deficiência visual, a gente fez essa atividade aqui, que foi para cada uma com sua especificidade e de forma que atendesse a todos. Uma história. Vejam bem como a gente alicerçou o estímulo auditivo, musicada. A linguagem, a gente estruturou um texto pequeno, com o espaçamento do que a gente queria que ela respondesse. Então, eu botei lá, linguagem, estrutura textual, nomeação das palavras, estímulo tátil, o material emborrachado, aí vocês poderiam botar um guiso na boca da cobra, estímulo auditivo e motricidade fina. Então, a criança vai trabalhar, pega a escrita. Essa é uma criança que já está na 4ª série, né, do ensino fundamental. Então, só para... eu quis trazer para vocês terem um exemplo do que a gente pode estar fazendo. Cada leitura, com a sua nova abordagem, com as inserções que vocês possam achar interessantes e importantes. Eu acho que essa é a última, não é, Naomi? Pode passar, vamos ver se essa é a última. Naomi, consegue passar? Essa é a última. Essa é a última. É a última. Então, gente, esses são exemplos. Nós temos 14 minutos. Eu vou já fazer o meu agradecimento aqui final. Pode parar de compartilhar, Naomi, por favor. Vou agradecer novamente o convite de Florence, a parceria que a gente vem travando no nosso ambiente de trabalho, de respeito teórico, acadêmico e afetivo. Agradecer a participação de vocês. Espero que tenha feito sentido e que vocês possam melhorar, aprimorar e elaborar novas aprendizagens, novas propostas de ensino a partir do que a gente compartilhou aqui de forma genuína, com muito cuidado e também com uma produção respeitosa. Muito obrigada a todos e todas. Vou encerrar o meu microfone para vocês falarem um pouco. A Dalva levantou a mão. Dalva, pode falar, querida. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, desculpa a minha voz, eu estou em crise de rinite. Mas assim, Milena, esse áudio que você acabou de passar agora pra gente, pode apresentar a musicalidade de acordo com o que está na gravura? Ou outra música similar? Como que funciona na parte musical? Tem um autista na escola, ele não tem oralidade. E, de repente, uma música com ele também, nesse sentido, faria algum efeito para ele? Para ele estar no ambiente escolar? Para ele no aprendizado também? Que ele não fala nada.
mas ele entende o que está ao redor, né? É Margarete? Margarete? Dalva. Margareta levantou a mão. Oi. Ok, Dalva. A gente tem um conceito de presumir competência. Sim. Né? Muitas das vezes, eu vou contar uma história bem rapidinha do Francisco, meu filho, que vocês possam estar ouvindo aí as ecolalias dele, que está bem pertinho de mim aqui, ele não me deixou sozinha. Eu não sabia, o Francisco só foi falar com 8 anos na pandemia. E não falava, não sabia falar como esse aluno aí que você colocou. Mas provavelmente ele já sabia ler. Porque à medida que ele foi desenvolvendo a comunicação, ele foi lendo. E um belo dia a gente estava no carro, isso é uma ilustração minha, pessoal, da minha vida pessoal. Sim. A gente estava passando de carro e ele leu barco. Então, muitas das vezes, esse aluno não é verbal, mas ele compreende aquele contexto ali. Então, isso exatamente isso. Presumir competências, né? Ele não sabe nada. Então, a gente precisa ir educando o nosso olhar. Né? O meu filho não falava, então eu não tinha essa noção. Mas à medida que ele começou a se comunicar, ele me mostrou. Eu estava em silêncio. Eu não tinha comunicação, porque ele tem apraxia da fala. É outra questão também que dificulta muitos autistas de desenvolverem a fala, que é a apraxia da fala. São questões orofaciais importantes que a gente também precisa estudar, aprender como desenvolver com os nossos alunos. E no momento ele começou a falar barco, né? Então o mundo para naquele momento. Mas como se ele não sabe falar, ele sabe ler? Então são presunções, a gente vai presumindo competência. E aí essa atividade da cobra, da música, era um projeto das cantigas populares. Então todos os nossos alunos com síndrome de Down, síndrome de Patal, como queiram, autistas, com paralisia cerebral, eles tiveram, de diferentes formas, o acesso àquela estrutura curricular que a gente queria desenvolver ali. Então, para a nossa criança, estava PC, paralisia cerebral. Como que ela vai escrever? Não vai, tem dificuldades motoras, mas ela vai ter o estímulo auditivo, ela vai ter o estímulo tátil, então a gente vai adaptando, e é uma coisa também importante de falar. Hoje em dia, atualmente, você vê como é processo mesmo de aprendizado, meu, de vocês, por isso bom a gente ir trocando intergeracionalmente, a gente já nem fala adaptar, a gente fala acessibilizar os conteúdos, acessibilizar propostas pedagógicas. Então, a minha função aqui é ir destrinchando para vocês o caminho que eu já percorri, e incorporando o que vocês vão trazendo para mim, para que eu possa ir fortalecendo a minha prática e vocês também. Então, dessa forma, a gente acessibiliza, da forma que eles consigam chegar, atender, que atenda a cada um. Então, de uma para um, eu vou usar a estrutura das sentenças do texto, aquela criança que já domina a escrita, a leitura e a escrita. São diferentes pessoas, diferentes formas de acessibilizar as propostas pedagógicas. Ok? Ok. Sim. Obrigada muito obrigada, pela sua participação. Muito obrigada pela explicação, muito esclarecedora. Eu que agradeço vocês, enormemente. Muito obrigada. Margareta, pode falar, Margareta. Oi, desculpa, gente. Estou querendo ligar a câmera aqui para vocês me verem. Peraí. Oi. Cadê? Oh, meu Deus. Iniciar compartilhamento. Sou eu. Estou conseguindo ver. Prazer, Margarete. Deixa eu te dizer. Não, eu primeiro quero agradecer. As duas aulas foram assim maravilhosas e esclarecedoras, apesar do meu público ter um pouquinho mais de idade que o de vocês. O meu público tem de 17 para cima. Sim. Que eu sou professora na universidade, mas temos o pessoal que é TEA também, com as suas dificuldades. Em geral,
até acho que pelo estar na faculdade, eles são, né, como você, eu estou aprendendo, inclusive, o vocabulário novo para mim. Oralizados, mas não quer dizer que todos saibam se comunicar bem. Eu acho que a questão da comunicação que você colocou, a dificuldade é real. Sim. Então, eu só queria pedir desculpas, porque Florence me mencionou na hora da biologia, mas eu estava com uma crise aqui em casa, tendo que resolver uma coisa rápida e não pude dar atenção. Sim, eu acho assim, eu acho até que a biologia, nesse sentido, flora e fauna, como se quiser, os animais e as flores, se quiser, plantas, a questão da água, assim, quando você fala da ecologia, é uma coisa que atrai, a natureza, como você chamou, atrai as crianças, em geral. Então, eu acho que, assim, obviamente que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa. Que bom, né? Mas eu acho que é um aprendizado, assim, até das letras, que é uma coisa, por exemplo, água, né? O ar. Eu fico imaginando, se você joga água na mão de uma criança, pode ser que ela queira ou não queira, não sei o quanto da sensibilidade na mão ou no corpo, a questão de tomar o banho, como é que a água existe, o ciclo hidrológico, então tem muita coisa que você pode usar, né? O meu interesse, confesso, mas que é uma coisa que eu estou amadurecendo, está sendo na questão e a minha grande dificuldade como coordenador, e que a gente tem visto, Florence até pode discursar mais do que eu, que é a questão que você acabou de usar, o acessibilizar as coisas. É a questão, você está falando dos recursos, então você saber que você tem que dar mais espaço numa prova, você tem que... A questão de que você estava colocando das caixas é aquela figurinha que tem 3 crianças com caixas mais altas e mais baixas, é essa? Sim. Então, por exemplo, eu sei que os meus professores, muitos dos meus, não são todos, mas muitos professores dizem, mas isso quer dizer, na tal da figurinha, é como se então eu tenho que baixar a cerca para eles receberem tudo igual? Não, não é isso, né? Que ferramenta é essa que eu posso dar? Então, assim, eu vou diminuir. Então, tem todas questões de como lidar com outros colegas e como acessibilizar. Que recursos são esses visuais? Vou te dizer uma coisa, por favor, não leve para a questão pessoal. Eu, por exemplo, tive dificuldade de ler um determinado slide seu. Sim. E eu disse, por quê? Porque está branco, a letra branca no fundo azul clarinho. A gente teria que colocar em amarelo. A gente tem que ter toda uma linguagem, né? Que a gente vai adaptando também. Isso, exatamente. Então, assim, a gente essa coisa. Em 24, quando tem um participante com deficiência visual, né? Eu fui aumentando aqui a imagem. Então, assim, e realmente na universidade você tem de um tudo. Você tem desde o TEA, eu tenho TEA, inclusive, que não querem ser identificados como tal. Eu tenho desde a pessoa que tem dificuldades para ouvir ou não escuta nada, ou pessoas que têm dificuldade para ler. A divisão eu acho que eu ainda não tive. Mas tenho talvez com... por exemplo, eu estou... Daltônico. Baixa visão. Daltônico. Né, meu pai era daltônico. Então, baixa assim, visão também, a gente tem baixa visão. Eu ando atualmente com baixa visão. Então, fui proibida até de dirigir, para minha tristeza. Eita. Porque eu estou... Mas é por uma questão outra, então, fisiológica minha. Então, isso tem... Então, assim, que materiais são esses, desculpe o português, são esses que a gente precisa... e, inclusive, de aprendizagem para os colegas. Disso que eu tentei colocar aqui, né? Trazer um pouco do que a gente partilha lá na nossa escola, né? Que seja o paraíso, porque não é, né? Eu fiz questão de falar dos nossos desafios, e a Florence é uma pessoa que está ali junto, né? Então, eu fiz a questão de agradecer o nosso respeito, que é teórico, que é afetivo, né? Que é epistemológico também, porque a gente tem as nossas posições, mas o que a gente pode acessibilizar para que outros também, outros pares, né? Isso. Então, aqui, intergeracional, pessoas mais experientes e mais novas em diálogo. Exato. Né? Então, o que eu posso trazer aqui? Olha, amplie essa letra. Coloca um fundo amarelo, coloca uma fonte 24,
faz uma audiodescrição. Né? A gente teve uma prova agora, do Pedro II, Colégio Federal, que eles falaram de estudos de caso. Na segunda aula, quando eu e Bárbara sentamos, eu perguntei, Florence, a gente consegue falar sobre ensino colaborativo à vontade. E o que os processos até de concursos, de certames, estão colocando para a gente? Estudos de caso, porque a gente precisa aprender. O que a gente sabe que a gente pode compartilhar para os nossos pares de uma forma que consiga acessibilizar dentro da perspectiva de atendimento individualizado. Eu agradeço muito a sua fala e a gente vai tecendo, fica à vontade para ficar com os meus contatos. Todos vocês fiquem à vontade. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Florence sabe que eu respondo todas as pessoas, sou bem assim, rígida também, e dentro da minha possibilidade diária, a gente vai tentando respondê-los, tá? Fiquem à vontade para os materiais e também para se aventurarem nos drives que eu coloquei aí do Comunicatea, materiais adaptados da Fabi, do Arasaki, que tem muita coisa lá que vocês podem elaborar e tem coisas prontas. Até adaptar isso até para biologia, tem até para cursos. Tem muita coisa aí, é preciso começar Flores, a cabeça já está a mil. Já estou imaginando um grupo para fazer. Vamos embora. Que recursos são esses que a gente pode fazer, entendeu? Vamos ver. Muito obrigada. Dinheiro está curto, mas ideias não faltam. Isso é bom, né? Porque deixa a caminhada mais leve. E se for colaborativamente, a gente caminha Não, colaboração, bastante. trabalho em grupo, trocar ideias, é tudo que eu gosto. Estou precisando muito. Então, vamos embora. Obrigada, viu? Adorei a aula maravilhosa. Já me botou para pensar milhões. Obrigada. Obrigado, Margareta. Flores, a gente chegou 9 horas, mas eu ainda estou vendo uma pessoa... a Ruth. Eu acho que é a Ruth. A gente pode encerrar com ela. E aí a gente... Quem sabe uma outra aula em outro momento. Já voltou, a gente vai elencando outros processos que também são importantes para a formação dos nossos colegas, dos nossos pares. E quem sabe uma visita à Resende, hein? Uma oficina de materiais adaptados. Vem, minha filha, eu te adoro. Fica à vontade. Ruth, vai ter o microfone, Ruth. Eu deixei um computador ligado e fui no celular. Ela foi rapidinho, porque aqui é tudo rapidinho. Que bom. Cristina, você quer então falar? Acho que a Ruth está com dificuldades. Você quer encerrar, fazer uma consideração? Agradecer e aí pensar uma outra possibilidade, de repente uma aula extra, não sei, com a Milena, para a gente poder ver o plano de ação colaborativo aqui de Resende, ver o que a gente pode melhorar. Tem algumas unidades que fazem esse plano de ação por dia da semana, porque ele propõe uma sequência, a rotina do aluno. Então, na segunda, por exemplo, é uma aula de educação física no primeiro horário, depois uma aula de na terça, por dia da semana. Tem unidades que montaram para a semana, assim, tudo igual, né? Então, cada um faz de um jeito, mas depois eu queria que você desse uma olhada. A proposta é que a gente possa juntar, dentro da realidade de cada escola, os olhares do orientador educacional, cada unidade tem uma rotina, as unidades de tempo integral têm as oficinas, então assim, vai ser interessante que a gente possa, num dia, falar um pouco, para eles falarem as dificuldades que eles têm de montar este plano de ação colaborativo, porque antes os cuidadores ficavam... É feito para passear, não é feito para acompanhar a par, porque o aluno não é parte
de sapato, né? E os cuidadores ficavam muito angustiados porque eles não tinham material para trabalhar. E assim, a gente está reforçando isso, esse plano de ação colaborativo que vem pelo PAEE, estudando demais, tá? Já separou um do outro, e esse ano a gente vai entrar com PEI, com estudo de caso, para poder caminhar mais um passo. Só que o plano de ação colaborativa coisa é você propor e partir de uma realidade nossa, de uma necessidade nossa, de uma cuidadora real, né, um caso real, e a gente foi ajustando com o olhar dos professores de AE e dos demais cuidadores que, à época, estavam na rede. E, quando esses novos cuidadores chegaram, a escola já foi eleita uma pessoa que é a pessoa referência, e aí a coisa acontece, não é mil maravilhas, mas acontece, e outras escolas que isso ainda está muito rudimentar. E aí a gente pensar um pouquinho sobre isso num outro momento, tá bom? Eu estou ouvindo. Nós estamos ouvindo um ruído, não sei por quê. Eu acho que é algum microfone aberto que está dando interferência. Cristina, eu me coloco à disposição, né? Meu contato tá aí disponível para vocês e para os cuidadores também. Não fiquem com vergonha de perguntar. E a gente, depois, com o Florence, a gente pode pensar em algum momento de um grupo de trabalho entre nós, e a gente pode, certamente, desenvolver, Florence, e ver um grupo de trabalho, e a gente vai tecendo aí sem nenhum problema. Tá bom? Queria agradecer muito, feliz agradecemos, Milena, partilhar essas 2 aulas com vocês e que possa fazer bastante sentido aí na prática com os casos reais que vocês vivenciam diariamente, que é o que a gente faz, né? Enquanto a gente estiver nessa trajetória aí, que é luta. A gente não alcança se a gente não for a cada dia aprendendo. Então, deixo um beijo para cada um de vocês, uma excelente noite, um bom carnaval para quem é de carnaval, para quem ficar em casa, quem ainda está escrevendo a tese. Vamos que vamos. Então, Cristina, beijo, agradeço obrigada. mais aí a confiança na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma boa noite.